Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Papo com Belo Salvatore. E hoje é um prazer tê-los aqui mais uma vez. Estamos aqui recebendo em nossos estúdios a Fernanda Vita, consultora imobiliária. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, e você? Como você está? Muito bem. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Que bom. Hoje nós vamos falar sobre consultoria imobiliária. Olha que o assunto é muito interessante. Muito. As pessoas ficam me perguntando o tempo todo como é que faz para adquirir um imóvel fora. Acham que é muito fácil adquirir um imóvel. É tão simples assim, Fernanda? Olha, não é tão simples, mas também não é nada difícil. Não é um bicho de 7 cabeças. Tem um mito, eu acho que as pessoas, né, como que eu faço, mas como vou ter um imóvel fora, mas e aí, como é que eu declaro, como é que eu faço? A parte burocrática é mais ou menos como no Brasil, né? Não tem tanta diferença. Mas a pessoa não pode pegar um avião e ir para a Flórida, por exemplo, e ir atrás de um broker, né, que são os corretores americanos, e falar, olha, eu quero comprar uma casa e ir lá escolher a casa e comprar. Não, tem um processozinho antes que tem que ser feito de preferência aqui no Brasil, né? Então a pessoa vai passar a ficha completa, os seus dados, né? Vai procurar o que quer, vai falar, olha, eu quero um imóvel tal, na região tal. Vai ser analisado o perfil dessa pessoa, né? Então, o quanto ela está disposta a investir, né? Como ela quer investir, se ela vai fazer um financiamento, se ela vai fazer uma compra à vista. Então, todo o perfil do comprador vai ser analisado, né? Então, vocês não fazem só a venda? Não. Vocês fazem a consultoria completa da pessoa? Exatamente, a consultoria completa. Fora. A gente primeiro precisa entender o que a pessoa quer, né? Ela vai morar lá? Ela vai alugar um imóvel para investimento, por investimento, ou para ir, né, de vez em quando e ser um investimento, ter um retorno com aquele imóvel. Então a gente tem que primeiro traçar o perfil do cliente. Traçando o perfil do cliente, a gente vai buscar as formas de pagamento que ele tem, né? O brasileiro, ele tem o hábito de financiar, mas assim, não se prolongar muito com o financiamento, com as coisas. O americano, ele já assim, o imóvel, por exemplo, ele financia até 30 anos, né? Então, assim, já é um hábito meio cultural do americano, financiar, tá? O brasileiro não, o brasileiro já quer fazer as coisas mais rápido, então, ou ele vai pagar à vista, ou ele vai financiar o restante, uma parte, mas ele vai quitar isso antes, porque é cultural do brasileiro. Entendi. E isso é uma grande vantagem, porque os bancos norte-americanos, eles dão muito crédito para os brasileiros nesse sentido. Por quê? Porque eles acabam quitando o financiamento antes do tempo. Que bacana. Então isso são pontos positivos para o brasileiro. Que legal. Então, qual seria a região mais procurada hoje em dia, Fernanda? Para o brasileiro é a Flórida, porque os brasileiros têm muito mais interesse pela Flórida por ser uma região, né, muito parecida com o Brasil, uma região tropical. Então eles se adaptam melhor, né? Isso para morar. Quando o brasileiro quer investir, ele também procura o turismo. Então, por exemplo, Orlando é super procurado, né? Tem muitos brasileiros que compram flat, compram casas em Orlando, vão nas férias e o restante do ano alugam. Entendi. Ainda tem a parte das compras, né? Sim. Onde o pessoal vai por conta das compras. Também. Seria aquele perfil também, Fernanda? Me tira essa dúvida. Por exemplo, o empresário que quer estar sempre em Miami, sempre em Orlando, a negócios. Ele está mais focado na compra do flat e as famílias na compra de uma possível casa, de um apartamento maior. É exatamente isso? Isso ocorre dessa forma? Exatamente isso. Exatamente isso. O empresário que precisa estar indo e vindo sempre a trabalho, ele procura um flat, que é uma coisa, é mais prático, né? Isso. E as famílias procuram casas ou apartamentos. Mais casas, por exemplo, na região de Orlando tem muitas casas, muitos condomínios. Porque vão com os filhos, daí tem os atrativos que Orlando oferece e tal. E quando aluga essas casas, também aluga para famílias que vão de férias. Entendi. Então, é bem esse perfil mesmo. Entendi. Então, Fernanda, uma pergunta que eu gostaria de fazer, que eu tenho certeza que é uma dúvida dos nossos telespectadores, que gostariam de estar fazendo algum tipo de investimento, a margem de preços, a partir de quanto, mais ou menos, se pode fazer um investimento nos Estados Unidos? A partir de 250 mil dólares, o brasileiro consegue fazer um belo investimento lá. A partir de 250 mil dólares? Isso. Perfeito. Só um tempinho, nós vamos fazer agora um intervalo para os nossos patrocinadores.
E aí galera, o canal de Papo com Belo Salvatore traz uma grande novidade para você. Já pensou utilizar o seu plano pós-pago da Claro, o seu roaming internacional ser ativado por apenas R$ 9,99 por mês e você poder falar ilimitado, usar a sua internet como se você estivesse usando aqui no Brasil? É isso mesmo galera, ilimitado, fazer e receber chamadas e não se preocupar com o uso da internet? Aí sim, eu tô dentro. Então, Fernanda, como a gente estava conversando agora no intervalo, você deu uma margem de investimento inicial, né? Mas qual a viabilidade disso? É interessante para os brasileiros fazerem esse investimento? Sim, é bastante interessante. Um brasileiro que visa um imóvel fora como investimento, ele vai comprar uma casa, normalmente em um lugar turístico, né? Ele vai poder usufruir dessa casa, né, nas férias dele, né? E o restante do ano, normalmente o brasileiro acaba usando essa casa, de 1 a 2 meses por ano. Os outros 10 meses, essa casa vai estar disponível para locação, né? Muitos dos empreendimentos que compram essas casas de veraneio, o próprio empreendimento já é um condomínio com infraestrutura para essa locação, né? Então, a pessoa investe e tem um retorno. Então, vai chegar um ponto que essa casa vai se pagar. Entendi, porque os brasileiros, eles costumam ir em determinadas épocas do ano, mas Exato. Miami ou Orlando costuma receber turistas o ano inteiro. Exatamente. De outras partes do mundo. Exatamente. O brasileiro acaba indo nas férias, né, de tipo janeiro e julho. Isso. E o restante do ano fica disponível para todo o mundo. O mundo ir. E vai, né? Lá não para, né? Lá Exatamente. não para. Então, o giro é muito grande, né? De locação. Então, muitas das casas acabam sendo locadas o ano todo. E para aquelas pessoas que pretendem abrir algum negócio lá, ou seja, eu quero me mudar definitivamente para os Estados Unidos, quero comprar meu apartamento, minha casa e quero ir embora de vez. É bem interessante a sua pergunta. O brasileiro que tem a intenção de se fixar nos Estados Unidos, ele tem que pensar além, né? Então, assim, ele não pode só pensar no imóvel que ele vai comprar, nem no que ele vai investir. Ele tem que pensar como ele vai se fixar a residência, como ele vai poder ficar lá. Então, ele pode investir $500 mil numa região de alto índice de desemprego, né? Proporcionando empregos. Ou ele tem que investir $1 milhão numa região metropolitana. E aí, ele tem que gerar, no mínimo, 10 empregos. Entendi. Tá? Pode ser tanto para americanos como brasileiros. Ele tem que gerar essa estrutura que gere 10 empregos. Em 2, 3 anos, com essa estrutura montada, ele é um forte candidato a conseguir o Green Card. E aí sim, ele consegue se fixar no país e ficar tranquilo. Entendi. Enquanto isso, ele tem o visto de trabalho. Enquanto isso, é o visto de trabalho. Entendi. O que é muito interessante a gente falar para o pessoal é que, assim, as leis americanas são muito rígidas, né? Então, assim, essa questão do visto é uma coisa muito séria, né? Então, assim, a pessoa que compra um imóvel lá não pode ir e vir quando quiser. Se ela tiver com o visto vencido, ela não entra, ela não vai na casa dela, né? Então, assim, se vai trabalhar, tem que seguir o visto de trabalho direitinho, tal. Se você vai para passear, mesmo que você vá para sua casa, você tem que ter o visto de turista. Então não é aquela coisa de ir e vir. Eu tenho uma casa em Orlando, eu vou e volto quando eu quiser. Não, você não vai e volta quando você quiser. Você tem que seguir as leis e as regras do país que você comprou um imóvel. Então, galera, fiquem atentos ao recado. Verifique o tipo de visto que você tem, porque cada caso é um caso, respeitando sempre o tempo máximo de permanência no país. Fernanda, em relação ao cenário econômico do nosso país e aos Estados Unidos, como que fica essa situação? O que é que a consultoria de vocês está aconselhando no momento? Hoje é um momento muito bom para o brasileiro investir em imóveis lá fora. O valor do imóvel está bem baixo, né? E a economia deles está se superando, se recuperando muito rapidamente. Então hoje você investe num valor mais baixo de imóvel e esse imóvel que você investiu vai ser super valorizado. Fernando, eu estava pensando, né? A gente tem um vasto litoral, né? Principalmente o nordestino, são praias maravilhosas. Belíssimas. Por que o pessoal está
desistindo de adquirir imóveis, por exemplo, principalmente no litoral nordestino, indo comprar imóveis em Miami, em Orlando? O que acontece? A gente cai num ponto que a gente já comentou, que é a questão do investimento, né? Investir lá fora é muito mais fácil para o brasileiro porque as taxas de juros anuais são mais baixas, né? Os trâmites legais são mais simples, né? O desenrolar da coisa é mais simples. Acho que o brasileiro se sente bem seguro nessa questão. Mas eu acho que o que pega mesmo, acho que o que vem pegando mesmo os brasileiros é a questão da segurança, né? Nossa. Que você vai para, por exemplo, para Miami Beach e você circula na praia, você deixa suas coisas na sua esteira, lá no seu cantinho, vai dar um mergulho no mar, volta, tá tudo ali, ninguém mexeu, você não é abordado, você não é assaltado. Para o brasileiro, infelizmente, é muito atrativo, porque pelo que a gente sofre aqui, né? Então, Fernanda, se eu ligar para você, minha consultora, tenho X para investir, o que é que vocês podem fazer por mim? Somente a venda? Não, a gente faz um trabalho completo. Quando a gente recebe um cliente, né, a gente analisa o que esse cliente está buscando, ver quais são as necessidades dele, né? Então ele precisa morar em tal lugar. A gente vai fazer uma pesquisa para ele, qual a melhor região para ele morar, qual a melhor localização, é uma família grande, pequena, tem filhos, não tem, precisa de escolas, a gente vai dar as dicas das escolas, dos hospitais. Então a gente vai deixar esse cliente bem respaldado para que ele possa se sentir seguro na hora da mudança. Então, sempre tem aquela insegurança, estou indo para um país diferente, vou morar em outro lugar. Então a gente procura fazer um trabalho bem completo e ajudar no que for preciso, e até a hora que eles forem mudar mesmo. Pessoal, quem quiser os contatos da Fernanda, vão estar todos aqui no nosso vídeo, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato com ela. Tenho certeza que vocês vão se beneficiar de um serviço de excelência. Eu agradeço, Fernanda, a sua presença aqui no nosso programa, tá? Foi um prazer. Convido você para uma próxima pauta, que com certeza vai ter muito assunto para a gente conversar aqui. E aí, galera, gostaram do programa de hoje? Compartilhem, deem o seu like, se inscrevam no canal e aí sim vai estar valendo, galera. Um beijo do Belo para vocês.